tem alguém sem Bíblia próxima a você, se achegue mais perto para que ela possa acompanhar junto a leitura da palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Até aqui. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é pontual, ela é atual, para trazer direção e luz para os nossos caminhos. Sim, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós nos sujeitamos a ela, Senhor, para que não caiamos, ó Deus, nas armadilhas, ó Deus, e nas arapucas, ó Deus, e artimanhas do inimigo, para que, ó Deus, nos mantenhamos, ó Deus, na luz da tua palavra, dissipando toda e qualquer trevas que tenta se aproximar. A tua palavra diz, ó Deus, que as trevas não prevalecerão contra a luz, e nós cremos, ó Deus, que esses filhos da luz são aqueles que são apaixonados, rendidos e sujeitos à tua palavra, que entende que ela é a luz que ilumina todo homem, e para não andar em escuridão. Senhor, enquanto a tua palavra está sendo pregada, tu tens liberdade para curar, libertar, salvar, fazer, ó Deus, aquilo que lhe apraz, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Podeis vos assentar. Então nós prosseguimos hoje dentro da mensagem, dentro da série que nós estamos durante o mês todo de dezembro, com o tema O Caminho. A palavra de Deus em João 14 diz, Tomé caminhando ali com Jesus falando que ia para o Pai, preparar um lugar, preparar a casa, preparar a morada. E então Tomé diz, mas como saberemos o caminho? Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então
a série desse mês está baseada nesse caminho. E esse caminho é uma pessoa bem definida, e essa pessoa é Jesus. Ele é o caminho que traz direção para a nossa história, ele é aquele que nos liberta por meio da verdade, e ele é aquele que nos entrega a plenitude da vida. Mas para isso nós precisamos nos sujeitar aos processos. Não adianta eu querer o resultado final sem sujeitar aos processos. O processo é caminhar com ele, como sendo o caminho. E então, à medida que eu caminho com ele, ele se torna para mim a verdade. E então, depois, ele se torna para mim a minha vida. Mas para isso eu preciso dar um start, eu preciso começar entendendo que ele é o caminho. Amém, queridos? Porque ele é a missão que revela a nossa missão. Amém? E buscando o coração do Senhor, o episódio de hoje é o novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho. Se falamos de um novo e vivo caminho, quer dizer que então havia antes disso um velho caminho, e havia não um caminho vivo, mas um caminho de morte. Em contrapartida dessa temática, o novo e vivo caminho é o relato da minha história e da sua história. O nosso caminho antigo era um caminho de morte, era um caminho de condenação. Mas Jesus Cristo, ele veio como resposta de redenção para salvar todo aquele que crê, para que então nós possamos a partir dele entender o que é o novo e vivo caminho. Aqui quando nós lemos a carta de Hebreus, ela faz um paralelo para nós do Antigo Testamento com o Novo. Ou seja, ela faz ela traz um pano de fundo de transição do antigo para o novo, da antiga aliança para a nova aliança. Então, isso tem a ver conosco, porque nós também vivíamos na nossa antiga natureza caída. E a partir do momento que encontramos Jesus, então agora nós recebemos dele o convite para morrer para nós mesmos e agora ressuscitar com ele, para que então a vida nova ressurja dentro de nós, revelando com clareza como devemos viver. E aqui no capítulo 10 nós vemos que no começo ali nós não lemos, mas faz uma transição falando que era para se anular o primeiro, para se estabelecer o segundo, ou seja, o primeiro Adão caído, e estabelecer o segundo Adão levantado e sustentado, que é Jesus, dizendo que Jesus ele é o sacrifício único e perfeito, dizendo: não quero de vocês sacrifício, eu quero obediência. Então o primeiro que foi arrancado exigia sacrifício. E essa mentalidade tem a ver com uma mentalidade caída e que busca por meio dos seus próprios esforços alcançar a salvação. É a velha conhecida cultura da meritocracia, aquilo que eu busco fazer como sacrifício para alcançar a salvação ou algo do Senhor, sendo que não há nada que eu faça que possa me salvar. Por isso que Jesus veio, porque eu não tinha condição, e ele veio com plenitude de toda a condição para mudar a nossa história, e pela graça, o favor que a gente não merece, nós pudéssemos então desfrutar da plenitude da vida que Deus nos criou para viver. Aleluia. E aqui nós vemos, queridos, que então agora dentro dessa transição, de que Jesus é o segundo e estabelecido, que deseja de nós obediência, ele nos dá agora relatos do que nós precisamos, como devemos viver nesse novo e vivo caminho. Ele começa dizendo ali no versículo 9: tendo pois, irmãos, intrepidez para adentrar no santo dos santos,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, pelo corpo dele oferecido naquela cruz. Ou seja, no Antigo Testamento havia um tabernáculo onde os sacerdotes eram separados e consagrados, e de tempo em tempo levavam sacrifícios para perdão de pecado, para que então pudessem adentrar no Santo dos Santos, que era onde habitava a presença de Deus. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Agora aqui, o escritor de Hebreus está nos dizendo que é com intrepidez, com autoridade, que nós adentramos no Santo dos Santos, ou seja, nessa viva presença, pelo sangue de Jesus. Ou seja, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, e esse sangue nos deu completo acesso. Aquilo que nós dependíamos de pessoa, agora nós dependemos de uma única pessoa, que é o Cristo, que deu acesso, que se fez ponte de acesso. Nós precisamos entender que Jesus, como o caminho, não é só o caminho no sentido de o homem ter acesso a Deus, mas também de Deus ter acesso novamente ao coração do homem. Jesus fez isso ser possível, e Ele diz que então agora nós temos autoridade, pelo sangue de Jesus, de entrar no Santo dos Santos. Mas quero ir além, porque na verdade Ele confiou essa presença por meio do seu Espírito para habitar dentro de nós. Então nós agora não entramos na presença dEle, nós vivemos na presença dEle. Por isso tem alguns irmãos que às vezes oram assim: Senhor, nós entramos agora na Tua presença. Não, queridos, nós não entramos na presença, nós vivemos na presença. Porque se nós estamos entrando, é sinal de que nós saímos. Então nós não entramos na presença, nós vivemos na presença. O sangue de Jesus nos deu acesso para agora essa presença habitar em nós. Aleluia, queridos. E então Ele diz que agora nós vivemos um novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, pelo corpo dele oferecido naquela cruz. Ou seja, o novo e vivo caminho, ele é fruto de alguém consagrado, ele é fruto de consagração. Então, se nós queremos viver o novo e vivo caminho, deixar a antiga vida de morte, e viver a plenitude da vida, do caminho vivo, novo, e não mais velho, nós precisamos entender a primeira coisa: nós precisamos ter uma vida de consagração. De consagração. A Bíblia, queridos, se nós andarmos com ela debaixo do braço, ela é Bíblia sagrada, mas ela só vai ser sagrada quando a gente abrir de fato e buscarmos viver aquilo que ela revela para nós como sagrado. Aleluia, queridos. Nós precisamos viver ela, nós precisamos abrir e ver o que sagrado tem ali dentro e aplicar na nossa história e na nossa vida. Então, queridos, em nome de Jesus, não abra mão da sua vida de consagração, porque ela te estabelece dentro dessa presença, ela faz você agora ser conduzido por essa presença. Como diz em Romanos, queridos, todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Viva uma vida de consagração, não viva uma vida religiosa. Não viva uma vida religiosa, onde você só abre a sua Bíblia quando você vem numa programação da igreja. Não busque a face de Deus somente quando você vem na igreja, templo. Você é a igreja que cultua Ele dia e noite, o tempo todo. Aleluia. Então busque viver essa vida de consagração. Busque viver essa vida de entrega, para que todos os dias você desfrute do novo e da plenitude do vivo caminho. Não seja um caminhar rotineiro que se torna chato, que se torna costumeiro, mas que se torne novo todos os dias. Aquele que anda com Cristo anda em novidade de vida. Todos os dias tem novidade para nós que buscamos viver consagrados. Aleluia, queridos. Como fala para a pessoa que está do seu lado, como está a sua vida de consagração?
Porque quando não vivemos uma vida de consagração, achamos que estamos vivendo o novo e achamos que estamos vivendo o vivo caminho, mas continuamos vivendo o morto caminho e o antigo caminho. Não se engane, seja esclarecido e busque a verdade. Aleluia, queridos. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia e leia a sua Bíblia, queridos. Nós temos liberdade ainda, como igreja, de abrir a nossa Bíblia em casa. Às vezes temos 10 Bíblias em casa, não abrimos nenhuma. Tem gente que tem coleção de Bíblia, mas só para mostrar esteticamente a Bíblia que tem. Não, queridos. Pega a sua Bíblia e traz sentido para aquilo que você tem, vivendo ela, aplicando ela na sua história. Aleluia, gente. Em países fora do Brasil, tem pessoas que ficam 1 ano só com uma página da Bíblia lendo ela, porque não pode ter acesso à Bíblia. E nós que temos acesso muitas vezes, não acessamos. Acesse a Bíblia. Ela vai revelar o novo, o vivo caminho para você. Ela vai trazer direção, porque caminho fala de direção. Então quando você busca ter uma vida de devoção e consagração diária, ela vai trazer uma direção do que é o vivo caminho, do que é o novo de Deus. Porque como diz em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Mas tem gente que tem dificuldade de enterrar o velho homem, isso impede de desfrutar do novo. Sabe, queridos, tem gente que vive na história da fé, que nem uma mulher, e para ilustrar, ela gostava de um gato, e o gato morreu. Ela enterrou o gato, mas deixou o rabinho do gato para fora. Aí quando ela tinha saudade, ela ia lá e arrancava o abençoado, cheirando mal demais da conta, para matar a saudade. Depois enterrava de novo e arrancava de novo. Imagina que situação, que cheiro que é aquilo. E tem muito crente que faz isso, querido. Teu velho homem não cheira bem, querido. Teu velho homem é perigoso, e tem gente que ousa flertar com o velho homem. Não lide com o seu velho, dedique-se ao teu novo homem, buscando diariamente descobrir quem o Senhor diz que você é. Enterra o gato com tudo, filho, querido, em nome de Jesus. Não deixa o rabinho do gato, não. Enterre o velho homem com tudo. Aleluia, gente. Morto fala, morto tem vontade. Não, morto morreu, queridos. Então teu velho homem não pode ter voz no seu novo homem hoje. O teu velho homem morto não pode, queridos, te guiar e te conduzir no teu novo homem. Morreu, queridos. Mas tem gente que insiste ainda em querer viver Jesus vivendo metade. Não dá, ou é inteiro ou não é. Aleluia, queridos. O novo e vivo caminho é o que Jesus reservou para todo aquele que crê. Ele deu acesso para nós, a presença, essa presença gloriosa que nos transforma, que nos impulsiona. Será que você tem consciência que você carrega a presença de Deus dentro de você? Se você está aqui e ainda não carrega, abra o seu coração e receba dessa maravilhosa presença. Aleluia. E então quando vivemos esse novo e vivo caminho, que Jesus conquistou pelo sangue dele vertido naquela cruz, a Bíblia fala que nós então agora, por meio dessa presença, olha o que esse novo caminho, ele revela a nós. Versículo 21, tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado
de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele diz que a presença faz com que nós nos aproximemos com confiança, com certeza de fé. Ele fala que nós precisamos nos aproximar com sincero coração. Sabe, tem gente que fala que não sabe orar, por conta de ver muitas vezes outras pessoas orando. Eu quero dizer uma coisa: a proximidade de oração que Deus espera de mim, de você, é sinceridade de coração, é relacionamento. Aqui ele está falando que esse novo e vivo caminho tem a ver com uma proximidade de sinceridade de coração, tem a ver com uma proximidade que traz certeza de fé, que purifica o nosso coração de má consciência. Queridos, Jesus, Ele deseja, por meio dessa vida de consagração, ter proximidade comigo e contigo, ao ponto de sermos sinceros com Ele. Como diz Salmo 139, aonde me esconderei da tua face, aonde me ausentarei do teu espírito, aonde eu vou, lá estás. Engano do homem achar que se esconde de Deus. Nós precisamos entender que esse novo e vivo caminho tem a ver com uma proximidade de sinceridade de coração, de certeza de fé. Não é de confusão de fé, é certeza de fé. Não é uma fé confusa, mas é uma fé certeira, queridos. Não é uma fé errante, é uma fé concreta, correta, certa. Aleluia. E a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós pediremos para o monte transportar daqui para lá e ele vai, porque não há impossíveis para o Senhor. Uma palavra tão pequena que tem um poder de movimentação tão grande, mas nós precisamos crer. A nossa fé, quando nós estamos próximos do Senhor, é uma fé de certeza. Fé é a certeza das coisas que se espera, mas não se vê. A fé, ela vai contra a lógica, ela vai contra a nossa razão. Então, queridos, entenda uma coisa: quando você se aproxima do Senhor, Ele sela você, Ele imprime em você uma fé certeira. Mas seja sincero de coração com Ele. Fale para Ele das tuas fraquezas. Fala: Senhor, está assim a minha história, eu não sei o que faço, está uma bagunça, eu não sei o que faço, mas o Senhor tem poder para fazer o que eu não sei que tem que fazer. Seja sincero, seja transparente. A Bíblia fala que Ele purifica o nosso coração de má consciência, que Ele lava o nosso corpo com água pura. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele quer pecar. Nós habitamos em um corpo que é corruptível, mas a água que ele fala que é pura, é o próprio Cristo, que nos purifica, que nos lava de má consciência. O que é a má consciência, queridos? A má consciência é eu ter consciência e não fazer o que eu tenho consciência. Nós temos consciência do que temos que viver, do que temos que fazer dentro desse novo caminho, mas muitas vezes vivemos contrário. Então isso é uma má consciência, que só o Senhor tem poder para purificar o nosso coração, de não ficarmos amarrados dentro da nossa má consciência, mas sermos livres, ter boa consciência. É o que Paulo fala nas cartas dele, que ele pregava e ele fazia de tudo para com todos, tendo boa consciência para com todos, queridos. Aleluia. Ele diz: se aproxime com sinceridade de coração, se aproxime com certeza de fé.
se aproxime e seja purificado no seu coração de toda má consciência, e no seu corpo seja lavado com água pura. Aleluia, queridos. E ele continua dizendo para nós: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Fala sobre guardar a confissão da esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir ela. Nós somos guardiões, queridos, dessa confissão de esperança. Se o mundo vive confessando desgraça, nós precisamos confessar a maravilhosa graça. Se o mundo vive confessando desesperança, nós temos a confissão da esperança verdadeira. Nós precisamos ser guardiões dessa viva esperança. Aleluia, queridos. Nós precisamos ser guardiões dessa viva esperança. Nós precisamos dar resposta e motivo de esperança para quem pede motivo de esperança para nós, queridos. Você sabe dar uma resposta de esperança para quem pede para você? A Bíblia fala para nós em 1 Pedro diz para nós que nós fomos regenerados pelo sangue do Cordeiro para uma viva esperança. É isso que o sangue de Jesus fez. Ele nos deu uma viva esperança. Nós estávamos condenados e Ele veio e trouxe esperança de uma vida eterna. Aleluia, queridos. Nós somos guardiões disso. Então confesse com a tua boca aquilo que teu coração tem crido. Mas você, no teu coração, vai crer naquilo que você tem disposição para buscar. Se você busca dinheiro, teu coração vai crer que o dinheiro é teu Deus. E você só vai saber falar disso. Busque a verdadeira esperança, aquilo que preenche todas as lacunas do ser do homem. Jesus, o Senhor. Aleluia, queridos. Ele tem um novo e vivo caminho para nós. E Ele revelou isso na pessoa do Cristo. Então vivamos com proximidade, sinceridade de coração. Vivamos isso, queridos, com certeza de fé, purificando o nosso coração de má consciência e sendo guardião da confissão de esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ou seja, Ele veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, mas a Bíblia diz que Ele virá nos buscar, queridos, e aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém, queridos? Aleluia. A promessa para a vida do homem se resume na promessa da vida eterna. Busque viver isso, e tudo vai se cumprir com exatidão na sua história. Não viva para cumprir as suas promessas, mas as promessas de Deus na tua história. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele diz para nós nos aproximarmos, para nós guardarmos firme a confissão de fé. E Ele diz: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos o amor e as boas obras. Ele diz: considere uns aos outros, porque o novo e vivo caminho tem a ver com considerar o próximo em amor, para que desenvolva boas obras. Queridos, lidar com pessoas não é fácil, ainda mais no presente momento e no presente século. Parece que as pessoas estão, ao invés de ficar mais simples, estão ficando cada vez mais complicadas. Mas a Bíblia diz para nós que se nós vivemos como reflexo do novo e vivo caminho, nós precisamos considerar uns aos outros em amor, estimulando em amor uns aos outros para boas obras. Eu preciso ter tempo com pessoas, porque se eu vivo o novo e vivo caminho, eu gasto minha vida com pessoas. Eu gasto minha vida para amar pessoas, encorajar pessoas para boas obras. A salvação não vem por obras, mas todo salvo realiza obras. Amém, queridos?
E algo que está em extinção é disposição para a obra. Há disposição para a sua obra, mas não mais para a obra de Deus. Nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, ter disposição e consideração uns pelos outros. Ninguém é menos que ninguém, e ninguém é mais do que ninguém. O que eu amo da cruz é que a cruz iguala todo mundo. E é nesse lugar que nós precisamos estar. Na cruz não tem quem é melhor, quem é pior, todo mundo é igual. A cruz nos iguala. Sabe que eu fico assim admirado é que às vezes você quer receber graça de Deus e misericórdia, mas você não quer ter misericórdia com o próximo e nem graça. Misericórdia significa ser livre daquilo que merece, enquanto graça é dar o favor que o outro não merece. Considerar uns aos outros e estimular em amor as boas obras uns aos outros, tem a ver com ter misericórdia uns dos outros e graça. Eu sei que tem uns que estica mais a fé, irmãos, tem uns que estica mais essa verdade dentro de nós, mas glória a Deus, sabe, nós temos que glorificar a Deus pelos mais difíceis, porque os mais difíceis e os mais complicados é o que mais Deus usa para talhar a gente. Você já parou para perceber? Fala para a pessoa do seu lado, glória a Deus pelas pessoas difíceis. Fala assim, ela faz de você alguém mais fácil. Amém, queridos? Porque olha aqui para mim, você também não é fácil não. Eu também não sou fácil não. Mas o novo e vivo caminho, ele faz com que a gente tenha consideração uns para os outros, uns pelos outros. Nós estimulamos uns aos outros em amor. Mas tem muitos, queridos, que ao invés de estimular, quer matar, quer passar com o carro em cima, quer desviar caminho. Não, nós precisamos enfrentar as realidades, nós precisamos entender uma coisa: fugir dos confrontos desgasta mais do que ter que confrontar de fato para resolver. Fugir cansa mais do que enfrentar, queridos. Nós precisamos ser maduros. Ninguém é perfeito, ninguém. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Nós precisamos parar de mimimi, precisamos parar de ser infantis e viver como se fosse ainda um velho caminho, e um jeito morto de viver. Queridos, eu preciso ter maturidade suficiente. Se eu errei com o Natan, eu sentar com ele e falar: Natan, eu errei contigo, filho, você me perdoa, deixa eu lavar os teus pés, eu estou aqui para te servir. Aí só que acontece, dentro da igreja, isso, dentro da igreja, não, aqui não tem, em nome de Jesus. Mas daí se não está legal com algum irmão, aí chega no culto, dá a volta, irmão, vai sentar aqui, mas se a pessoa que não está legal está aqui, ela dá a volta lá por trás, para não precisar pegar na mão. Ô gente, pelo amor de Deus, é muita criancice. A Bíblia diz que enquanto nós éramos para estar comendo comida sólida, aí ensinando outros, temos a necessidade ainda de receber leitinho espiritual e ser ensinado. Nós precisamos considerar uns aos outros, nós precisamos ter amor uns pelos outros, empatia. Amém, queridos? Porque isso tem a ver com um novo e vivo caminho, tem a ver com maturidade. Os que são do novo e vivo caminho têm maturidade, têm humildade para sentar e conversar e resolver o que precisa ser resolvido. Amém, queridos? Em nome de Jesus, considere o seu irmão e estimula ele em amor, as boas obras.
Se você está vendo um irmão que é só crente domingueiro, que só vem dia de domingo, considere ele e estimula ele em amor. Diz assim: o que está acontecendo? Por que você não está vindo? Por que você não vem? Eu quero te ajudar. Qual a sua dificuldade? Eu quero te ouvir, eu quero considerar, ver as suas considerações. Entende, queridos? Nós precisamos ter paciência uns com os outros. Amém? Não seja impaciente, seja paciente. Porque o amor, ele é paciente, ele é longânimo, ele é benigno. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor jamais acaba. Por que ainda, lá fora, muitas vezes nós não somos conhecidos como discípulos, como deveríamos ser? Porque às vezes falta amor aqui dentro. Amor aqui dentro. Porque conhecerão que são meus discípulos, Jesus disse, quando tiverdes amor uns pelos outros. Sabe, queridos, amar não é só quando o pastor fala a pessoa que está do teu lado: ah, como eu te amo. Ai, que falsidade. Ama nada. Ama nada, mentira. Dá uma música que muitas vezes a igreja mente é aquela: somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso precioso é nada. Quantas pessoas você liga por semana para saber como que ela está, se ela está viva? Quantas pessoas dentro da comunidade que você aqui nem sabe o nome? Seja ousado, seja atrevido. Não espera a pessoa vir chegar, não sei se apresentar. Fala assim: como que é seu nome? Ah, legal, teu nome é fulano. Passa o telefone para mim, eu vou orar por você essa semana. Irmão, nós precisamos parar de ficar, parece que nós temos que criar situação para criar relacionamento. Nós precisamos ser maduros, amém, queridos? Se ninguém chega até você, chega até nela. Se ninguém cumprimentou você, cumprimenta. Amém, queridos? Aleluia. Em nome de Jesus. Às vezes a pessoa é meio acanhada, ela vai ficar meio acanhada no começo, mas depois ela vai se soltar. Relaxa. Amém, queridos? Nós precisamos ser assim. E o pastor ensina isso: pastor, a minha linguagem de amor é toque. Se eu conversar com você, eu vou tocar você em algum momento. Porque minha linguagem de amor é toque. Porque eu aceitei Jesus através de um abraço, queridos. Então nós às vezes perdemos de ser reflexo de Jesus por conta de vergonha, por conta de acanhamento. Tem gente que termina o culto, parece que está saindo correndo para uma maratona. Não, gente, termina o culto, conversa uns com os outros, compartilhem uns com os outros. Amém, queridos? Tem gente que parece que sai correndo, na hora que o pastor fala, fica de pé, já sai na correria, com medo. Por isso que eu já oro e já vou direto para lá. Ninguém sai sem eu agarrar ela e dar um abraço nela. Queridos, nós precisamos entender o poder do simples. Mas nós estamos tão complicados que nós negligenciamos o simples. Mas Deus está descomplicando a gente, amém? O novo e vivo caminho descomplica a gente. E aí ele diz aqui: não deixe de congregar. O novo e vivo caminho, ele faz com que a gente tenha prazer em congregar. Não deixe de congregar, antes admoeste uns aos outros, chame a atenção em amor uns dos outros, vendo que o grande dia se aproxima. Que dia que é esse, queridos? O dia do Senhor. Os sinais estão apontando a volta de Jesus. E tem muito aí os desigrejados, ou os que, não sei nem o nome, vem quem quer,
vem a hora que quer. Não, queridos, a Bíblia fala que nós não podemos deixar de nos congregar. O novo e vivo caminho nos insere dentro da congregação e nos faz viver no calor da congregação, se preparando para o grande dia do Senhor. Nós vamos entender de fato que nós precisamos uns dos outros. Aleluia, queridos. Então não deixe de congregar, venha, se interaja, se envolva com o corpo, descubra quem você é no corpo, qual é a tua função no corpo, e sirva o corpo de Cristo. Aleluia, queridos. Tem gente que não sabe o que é no corpo e nem tem nem disposição para se interessar em buscar saber quem é. Entende, queridos? Nós precisamos ter disposição, queridos. Amém? Se prepare, porque 2022, queridos, o negócio vai ficar estreito. Nós vamos viver uma intensidade como nunca antes. Aleluia, queridos. Aperte o cinto, porque tudo aquilo que está prometido na palavra para acontecer, nós nos levantaremos para dizer: Senhor, faz acontecer em nós. Vai ser um ano de o Senhor fazer acontecer aquilo que está escrito, porque um povo está levantando sedento para dizer: Senhor, faz em mim o que tem que ser feito. Aleluia. E depois ele termina para nós dizendo: lembre dos dias antigos, que depois de iluminado sustentaste grande tribulação, porque assim fizeram e trataram muitos outros com perseguição e tribulação. Eu quero te dizer uma coisa: viver no novo e vivo caminho não é viver um mar de rosas. Viver o novo e vivo caminho e ser iluminado é entender que nós vamos sustentar a grande tribulação. É ser ousado como Paulo, que quando vieram e chegaram até ele dizendo que queriam matá-lo e torturá-lo, ele diz: eu não só estou pronto para ser torturado, mas para morrer pela causa do Senhor, porque eu não tenho minha vida como preciosa, mas o Evangelho como precioso, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia, queridos. Quero te dizer uma coisa: quando você buscar viver debaixo da iluminação da palavra, perseguições, tribulações vão acontecer. E eu já falei, volto a repetir, o Espírito Santo tem me confrontado nisso. Se o mundo está amando a igreja, tem alguma coisa errada, porque o mundo crucificou a igreja primitiva, perseguiu, torturou ela. E se o mundo está amando a gente, tem alguma coisa errada. Aleluia, queridos. Nós não podemos ser coniventes, nós precisamos revelar a verdade, custe o que custar. Amém, queridos? Pregue a tempo e fora de tempo. Conheça a palavra e anuncie ela. Não vai querer falar o que você não conhece. Fale daquilo que você tem propriedade, que você tem buscado todo dia. E Deus vai dar graça para você se manifestar em amor para aqueles que estão debaixo de cegueira. Aleluia, queridos. E aguenta as pancadas, aguenta as perseguições, porque todo seguidor de Jesus é perseguido. Todos que são do caminho é perseguido. Paulo era um perseguidor que Jesus pegou ele no caminho e ele se transformou em um seguidor. E a Bíblia diz para nós, queridos, que nós não somos daquele que retrocede para a perdição, mas daqueles que conservam a alma. Nós buscamos conservar, nós buscamos perseverar nesse lugar todos os dias. Não retroceda, continue avançando. Aleluia. O Senhor não se alegra daquele que retrocede. Amém, queridos? Não retroceda, permaneça, persevere, independente das circunstâncias, porque aquele que vem virá e não tardará. Amém? Fique de pé no seu lugar.